Muito bem, nós vamos falar agora de asma. Curiosamente, ontem eu ouvi o relato de uma pessoa, de uma conhecida, que estava reclamando que a filha dela tem problema de asma e algum desavisado, porque é muito comum isso, inacreditavelmente ainda usam essa prática. Pôs fogo no mato seco que estava na casa próxima onde essa criança mora. Resultado, essa criança foi parar no hospital por causa de uma crise de asma. Pois é. Então, nós vamos aproveitar esse relato de ontem e conversar com o pneumologista pediátrico Henrique Benato, que está conosco para falar sobre isso. É um problema que tem um dia mundial foi lembrado no último dia 7. Saber a importância desta doença na população, principalmente na população infantil, e conhecer como ela pode se tornar uma emergência, como foi esse o caso. Doutor Henrique Benato, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Tudo bem contigo? Tudo bem, Marcelo. Bom dia para todos que nos ouvem na Transamérica. Obrigado pelo convite. É muito comum vocês receberem casos como este que eu relatei aqui no hospital nessa época, doutor? Sem sombra de dúvidas, né? A asma é uma doença crônica, que não tem cura, mas tem controle. E que certos períodos do ano há uma predisposição maior das crianças, adultos e idosos, né? Sim. Terem o que a gente chama de, popularmente, de crises, mas que alguns pneumologistas pediátricos, professores renomados, como o professor Andreu Busch, têm falado para a gente chamar de ataque pulmonar. Ataque pulmonar? Para fazer um paralelismo com o ataque cardíaco do infarto, para que a gente entenda a importância dos perigos de uma exacerbação de asma. Sim, ótimo. Ótima analogia, porque tem tudo a ver, né? A asma nós, inclusive, já chamamos de bronquite, né? E confundindo os sintomas, inclusive, né? Como a doença é classificada hoje? Como se distingue outras doenças respiratórias importantes? Vamos lá. A bronquite, ela é a inflamação do brônquio, tubos que conduzem o ar do nariz para os alvéolos, que é onde efetivamente a gente respira. Então, a bronquite é uma inflamação. A causa mais comum de bronquite é a infecção viral, é uma bronquite aguda, que raramente vai levar a criança a dar problema. Sim. Mas a inflamação persistente dos brônquios na asma é um tipo de bronquite crônica. E é muito perigoso a gente ainda chamar a asma de bronquite. É como se a gente falasse, olha, você não é hipertenso, você só está com a pressão elevada. É importante que o diagnóstico tenha nome, para que os cuidados sejam proporcionais ao perigo que a doença traz. Eu já ouvi uma vez que a pessoa consegue puxar o ar, mas não consegue soltar. É isso? É mais ou menos isso? Mais ou menos por aí. A asma é uma doença de um padrão de função pulmonar que a gente chama de obstrutiva. O ar entra, mas não consegue sair. Mas ele tem dificuldade. Ou ele não sai por completo, ou ele sai muito lentamente, tendendo a acumular esse ar dentro do tórax. Essa é a característica funcional da asma. Na crise, na exacerbação, no ataque pulmonar, a musculatura que reveste essa via aérea, os brônquios, ela se contrai. Aí faz aquele chiado intenso, né? O sibilo, aquele miado de gato. Nossa. E aí o ar realmente tem muita dificuldade de entrar. É por isso que é importante mesmo essa nova, essa nova denominação, né? Ataque pulmonar. Exato. É exatamente isso. Agora, como reconhecer esses sintomas, doutor? Os sintomas da asma são muito parecidos com os sintomas da maioria das doenças respiratórias. Mas é importante a gente entender o padrão. Eu falo isso muito para os alunos, né? O padrão do sintoma é mais importante até que o sintoma em si. Então, a tosse que é persistente, aquela tosse seca, que dura mais de 3 semanas. Eles falam tosse de cachorro, né? Que piora à noite ou quando a criança acorda, que aparece durante o exercício físico, ou quando, infelizmente, aconteceu com essa conhecida sua, numa alteração do ambiente, quando a temperatura cai bruscamente, quando entra em contato com fumaça de cigarro. Isso associado ao encurtamento da respiração, a esse chiado, uma sensação de aperto no peito, especialmente em alguém que tem alguma doença alérgica associada, rinite alérgica, dermatite atópica, alergia alimentar, isso é altamente indicativo de asma. Caramba, pois é, e a coisa é muito séria, gente. Doutor, o tratamento, a gente sabe que ele não é rápido e nem é simples, né? Simples ele até do ponto de vista de medicação. A base do tratamento da asma é diminuir a inflamação. É a bombinha com corticoide inalatório todos os dias. Em maiores de 4 anos,
adolescentes e adultos, a gente tem outras modalidades, associar o corticóide a um remédio que deixa o pulmão aberto, o brônquio dilatado por mais tempo. Bronquidilatador, né? Exatamente. Mas é muito importante entender que o ambiente faz parte fundamental do tratamento da asma. Então, o controle da poeira, o controle da umidade, a boa hidratação, a ausência completa e irrestrita do cigarro. Isso é Isso totalmente... é inegociável. E nem chegar perto, né? O ideal é que ninguém fume. É. Por vários motivos, mas pensando em quem tem asma é um motivo muito importante. Eu vejo isso muito no meu consultório. É. Crianças que os pais não fumam, mas a criança fica durante o dia para que os pais possam trabalhar com os avós, com uma tia, com um cuidador que eventualmente fumam. Então isso prejudica demais o tratamento. E lembrar que aquela bombinha, né, o salbutamol, aquele que abre o pulmão lá na Sei. hora, ele não trata a asma, ele só reduz o sintoma. Então é muito importante que essa criança tenha um acompanhamento regular com um especialista, Sim. preferencialmente com um pneumologista pediátrico, para que, e eu falo que o pneumopediatra, ele é o cara que vai garantir uma boa tranquilidade para o pneumo adulto, para que essa criança que vai tenha se tornar um adulto, um idoso saudável com asma controlada. Sem dúvida alguma. A natação é uma ótima indicação, uma boa indicação para quem tem asma, doutor? Sim, não há sombra de dúvida sobre isso. Mas é importante a gente ressaltar que qualquer exercício físico deve ser estimulado para crianças e adultos com asma. O exercício físico controlado, Sim, acompanhado, numa criança que está com a asma bem controlada, e essa é uma palavra fundamental, o nível de controle, já que não tem cura, a gente precisa atingir o nível de controle, os exercícios físicos são recomendados e estimulados. Eu nadei durante muito tempo, sou um cara que menos pode falar sobre... não vou falar contra a natação nunca, mas como pneumopediatra, então eu sou absolutamente fã dos esportes. Eu estou te perguntando isso porque a gente ouve histórias de vários nadadores que se tornaram recordistas mundiais, que começaram a nadar criança por indicação médica, por causa da asma. O César Cielo, nosso César campeão Cielo olímpico, é filho de um pediatra. Exatamente. É asmático e aí Asmático. foi para a natação. Hoje tem uma vida normal porque tem esse controle. Exato. Prevenir, como evitar crises? Evitar crise, primeira coisa, reconhecimento precoce do diagnóstico. Tá. É um dos maiores perigos para a criança, é aquela criança que precisa do tratamento diário e não faz, que trata só na crise, que trata só quando tosse ou trata só quando chia. Então esse é o ponto central. O diagnóstico correto, o diagnóstico adequado, o tratamento diário e controlado e monitorado. Junto a isso, o controle do peso, a gente sabe que o excesso de peso é prejudicial no controle da asma, dúvida. por um contexto de inflamação. O controle ambiental, tanto do tabagismo, mas também o controle de poeira, a casa tem que ficar aberta, ventilada. Aqueles mufos na parede Isso, são tudo. prejudiciais. E hoje a gente vive numa época de móveis planejados, muitas vezes Juiz de Fora tem uma cidade que tem pontos da cidade que são muito úmidos, então às vezes a umidade se esconde, a gente não consegue ver e faz o mofo. Educação em asma, a gente fala muito isso. Educação ela é poderosa em todos os sentidos, e também no sentido do reconhecimento precoce daquela criança que está em crise, que está num ataque pulmonar. Isso é muito importante porque até 15% de todas as crianças, Marcelo, são perceptoras de sintomas. É criança que às vezes tem uma oxigenação deficiente no sangue, mas não relata falta de ar. Entendi. Bom, e quando a asma vira um caso de emergência e merece atenção imediata? Um caso como esse, por exemplo, dessa menina de ontem. Perfeito. O que é uma emergência? O que é um ataque, uma exacerbação? É a piora súbita ou aparecimento de novos sintomas. Aquela criança que está tossindo muito, aquela criança que relata falta de ar. E uma coisa muito importante para as famílias que nos ouvem agora, as muitas famílias que nos ouvem. Um dos grandes achados da crise grave, do ataque grave, é aquela criança que não consegue completar uma frase. Ela vai falando, mamãe, eu tô com um pouquinho de falta de ar, né? E não tô conseguindo respirar, me dá um copo de... Ela não consegue terminar. Falar em palavras, o que a gente chama de frases entrecortadas, é um indicativo de crise grave. A presença de roxidão, a cianose, né, em volta dos lábios, nas pontas dos dedos, a barriga que entra, os músculos daqui da costela que vão se entrando na hora de respirar, o esforço, tudo isso é motivo para a procura de um serviço de urgência e emergência. Muito bem. Esclarecido, né, galera?
Doutor Henrique Binato, pneumologista pediátrico, quero agradecer imensamente sua participação, seus esclarecimentos aqui mais uma vez sobre essa questão. E agora vamos tratar de forma correta. Ataque pulmonar. E não é a asma mais que chama, viu? Ataque pulmonar. Lembre-se de ataque cardíaco. É a situação que merece uma atenção muito mais especial. Marcelo, é isso? muito obrigado pelo convite para a Transamérica. É sempre uma alegria poder colaborar e fazer a divulgação de uma coisa que é tão importante. Sim. A asma ainda mata muita criança, ainda mata muita gente, e a gente não pode mais conviver com essa realidade. Pode levar uma vida normal, desde que tenha acompanhamento médico. Doutor Henrique Binato falando conosco hoje, então, aqui no Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Oferecimento